olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade ao tema cinética química, ok? Bom, essa aula de hoje, ela é uma continuação da aula que foi ao ar ontem. Então, essa aula vai dar continuidade àquilo que vimos anteriormente. Como objetivo dessa aula, eu tracei que nós precisamos entender a teoria das colisões e o que significa energia de ativação. Então, esse é o foco da nossa aula. Nós vamos usar o conhecimento que tivemos na aula anterior para, então, realizar uma atividade do Enem que caiu em 2016, ok? Esse conteúdo, para os alunos do terceiro ano que queira aí se atualizar, esse conteúdo está no PET do segundo ano, ok? Na quarta semana. Vamos lá? Bom, então essa é a questão que caiu em 2016 e, como eu disse, nós vamos pegar então o conteúdo que foi dado na aula passada para tentar resolver ela, ok? O que eu passei na aula passada? Eu expliquei sobre a relevância de se estudar as velocidades de reações químicas e os cálculos de velocidade média. Então, vai ser esse conceito que vamos aplicar nessa questão, tá bom? Então, a questão diz o seguinte, Enem 2016. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sobre a irradiação de micro-ondas. Então, aqui está o gráfico, ele tem a legenda mostrando quais são os solventes, água, metanol, etanol, propanol e hexano. E, de acordo com a legenda, você consegue ver qual é o gráfico referente a ele. Bom, no gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 segundos a 40 segundos e me dá as alternativas. Então, o que nós vamos fazer agora é justamente analisar esse gráfico, ok? Então, o que a questão fala? A questão fala que esses solventes, eles foram submetidos à radiação de micro-ondas e tiveram uma determinada absorção de energia num dado período de tempo. Então, vamos observar aqui. Então, observe que cada uma dessas retas irá representar, então, ao comportamento de um desses solventes, ok? E esses solventes a um determinado tempo. Então, toda a análise vai ser feita sobre o tempo de 0 a 40 segundos. Então, observe que quando eu aumento a inclinação da minha reta, quer dizer que eu estou absorvendo mais energia no mesmo tempo que as demais. Então, quanto mais inclinado for a minha reta, maior é a absorção de energia, ou seja, maior vai ser a temperatura que esse solvente vai conseguir alcançar, porque ele está absorvendo energia essa energia da onda micro-ondas, ok? Bom, dessa forma, quer dizer que se eu quero uma taxa próxima de zero, uma taxa de aquecimento próxima de zero, eu preciso pegar aquela reta, ou seja, a inclinação menor, a que der uma menor inclinação. No caso, seria aqui a reta laranjada ou vermelha, de acordo com o que vocês estiverem vendo aí na tela de vocês. Mas você também pode pensar isso de forma matemática, ou seja, dentro da fórmula que nós trabalhamos. Como que seria isso? Bom, nós vimos na aula anterior que a velocidade média é a variação da quantidade dividido pela variação de tempo, tá? Aqui, a quantidade, no caso, está sendo avaliada pela variação de temperatura, ou seja, a quantidade de absorção que está sendo feita por cada um desses solventes. Se eu substituir os dados nessa fórmula, eu vou perceber o quê? Que a variação de tempo é igual para todos os solventes e a temperatura inicial praticamente começa na mesma faixa, que é ali por volta de 30 graus. Então, o que vai determinar para mim qual será
a taxa, né, de menor velocidade, ou seja, de menor aquecimento, vai ser justamente a que tiver a menor temperatura final, que é a reta laranjada ou vermelha, ok? Então, pela legenda, nós vimos que a resposta certa vai ser aquela que tiver a menor temperatura final nesses 40 segundos. E a resposta será, então, o Exame. Para vocês, alunos do segundo ano, a matéria acabaria aqui. Porque para você conseguir responder as alternativas, você precisa ter uma noção de nomenclatura de compostos orgânicos. Então, para vocês, alunos do terceiro ano que estão me acompanhando, vamos para frente. Então, olha só. Na resolução, nós temos a água, e aí temos a fórmula dela. Nós temos o metanol, na letra B. Na letra C, nós temos o etanol. Na letra D, nós temos o propanol. E na letra E, nós temos o hexano. Então, a resposta certa é justamente a letra E, ok? Bom, agora nós vamos dar continuidade com o tema de cinética. Então, nós já vimos aqui como que esse tipo de questão pode cobrar, né? Pode ser cobrado sobre a velocidade média, normalmente sobre um valor de taxa, uma análise gráfica. E agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo do PET, explicando sobre teoria de colisão e energia de ativação. Bom, eu fiz esse vídeo sobre uma simulação no site do PET. Nós vamos assistir ele agora para a gente poder conseguir entender toda essa parte teórica do conteúdo, ok? Vamos assistir? Bom, essa reação que estamos vendo, ela é do tipo A mais BC formando AB mais C. Essa reação, ela está com baixa energia. Observe que o valor de energia vai ser indicado por esse gráfico na lateral. No início, nós temos ali 10 moléculas de cada um dos reagentes. Observe o que acontece quando eu aumento a energia. As moléculas começam a ter mais energia, aumenta a movimentação delas, aumenta o choque entre elas. Com esses choques aumentados, observe que agora começa a formação de alguns produtos, ainda não muitos. O que vai acontecer então se aumentar ainda mais essa energia acima da curva? O que nós vamos observar é justamente um aumento desses choques, uma vez que eu estou fornecendo mais energia, mais choques irão acontecer e vai aumentar a velocidade de formação dos meus produtos. Observe que, como se trata de uma reação reversível, alguns choques entre produtos podem favorecer a formação dos reagentes novamente, ok? Bom, o que significa justamente essa teoria de colisão? Nós vimos, então, que nem todas as colisões formam reagentes. Ou seja, vocês viram lá no vídeo que as moléculas começaram a se chocar e nem sempre esses choques ali dos reagentes formavam, então, os produtos, certo? Então, essa teoria diz que para que aconteça uma reação química, eu preciso que haja colisão entre os meus reagentes. Por isso que a gente demonstra, né, as moléculas ali em forma daquelas bolinhas para facilitar o nosso entendimento. A maior frequência dos choques
maior será a rapidez de reação. Ou seja, quando eu aumento os choques efetivos, quando eu forneço algo ou eu movimento algo que vai fazer com que aumente os choques efetivos ali naquela reação, eu estou favorecendo a formação do meu produto. Logo, esse tipo de ação vai fazer com que a velocidade de reação também aumente. E por último, é preciso ter uma quantidade mínima de choques e de energia. Lembra no vídeo, quando estava no início, as moléculas estavam meio devagar, estavam se movimentando bem devagar. Quando eu forneci energia, elas começaram a chocar com o quê? Mais velocidade, com mais energia. E quando forneceu energia acima da curva, esses choques, além de ter mais energia, eles começaram a aumentar a produção de produto, ok? Então, nem todos os choques, como vimos no vídeo, conduzem à formação de produtos. Vamos observar aqui essa equação química, ok? Nós temos aqui o ozônio, que é o O3, reagindo com o monóxido de oxigênio, o NO. Ele vai formar o NO2 e o gás oxigênio, ok? Então, para que a reação aconteça, vai ser necessário que a molécula de O3 colida, ou seja, entre em choque com a molécula de NO de forma efetiva para que os produtos sejam formados. Então, observe essa imagem. Nós temos aí, então, a reação acontecendo de forma não efetiva no primeiro momento e de forma efetiva no segundo momento. O que vocês conseguem ver aí de diferença? O que tem ali de diferente entre a primeira linha e a segunda linha? Observe a posição, observe, por exemplo, se esse choque está formando uma nova substância, ok? Nós vamos voltar nessa imagem depois. Vamos para frente um pouquinho. Então, existem algumas condições para que esse choque seja realmente efetivo, esse é o termo que nós usamos, para que esse choque forme, então, os meus produtos. Então, a princípio, o que é necessário? Eu preciso ter energia suficiente para que essas moléculas sejam capazes de chocarem e então formar o produto. Mas como que isso acontece? Vamos voltar lá na imagem para mim poder explicar. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver que o nitrogênio ele precisa chocar mais na lateral da molécula de ozônio para que ali então forme um complexo ativado. Débora, o que é um complexo ativado? É justamente uma molécula intermediária. É naquele exato instante onde eu tenho uma ligação química sendo desfeita, sendo quebrada, e uma ligação química sendo feita. Então, naquele exato instante, uma ligação química está sendo quebrada e outra está sendo formada. Então, ali eu tenho o que nós chamamos de complexo ativado. Para que o complexo ativado aconteça, como eu disse, é preciso ter um valor energético alto e eu preciso ter ainda uma geometria favorável, ou seja, o choque precisa acontecer numa determinada forma. Observe que na linha de cima, o nitrogênio chocou no meio da molécula de ozônio e não aconteceu ali a formação dos produtos. Por quê? Porque mesmo que ele tivesse a quantidade de energia, a forma como ele se chocou ali não permitiu uma nova ligação química ser feita, que é entre o nitrogênio e o oxigênio que vai ser arrancado do ozônio. Gente, eu quero frisar que isso daqui é meramente ilustrativo. O que você tem que ficar na mente de vocês é o seguinte. Primeiro, o choque efetivo, os choques, né, precisam ser efetivos. Para que isso aconteça, eu preciso ter energia e geometria favorável, ok? Então, olha só. O que é esse complexo ativado? Então, esse complexo ativado vai ser justamente aquele instante onde está se formando uma nova ligação química e está se quebrando uma outra ligação química. E isso só vai acontecer se tiver um valor energético favorável e geometria no choque de forma favorável.
De novo, lembra nas bolinhas que a gente viu lá no vídeo? Lembra que tinha um monte de bolinhas lá chocando e tudo e não acontecia nada? De repente, teve um choque numa determinada posição que favorecia, então, a quebra e a união da nova substância, ok? Bom, e o que, afinal de contas, seria a energia de ativação? A energia de ativação tem tudo a ver com tudo isso que estamos falando. Então, como acabamos de ver, apenas as moléculas dotadas de energia suficiente conseguem, ao se aproximar com geometria favorável, sofrer colisões eficazes. Isso quer dizer exatamente o que eu falei aqui há pouco, né? Que é necessário ter energia e é necessário ter geometria favorável. Eu sei que eu estou repetitiva, mas eu quero que isso fique bem fixo na cabeça de vocês, tá? Então, vamos observar esse gráfico agora. Esse gráfico se trata de uma reação exotérmica. Nós lembramos lá na termoquímica que se trata, então, de uma reação que libera energia, correto? Se ele está liberando energia, logo é uma reação, né? Pode ser uma reação de combustão, enfim, né? Tem diversas reações. Observe que existe uma curva para cima, ou seja, existe um aumento de energia antes de decair a energia dos produtos. Então, numa reação exotérmica, quando acontece a reação, ela libera energia para o meio, mas antes de liberar, ela precisa absorver. E essa energia que ela está absorvendo é justamente para a formação do complexo ativado. Então, a energia de ativação tem a ver com a formação desse complexo ativado, ok? Então, é por isso que você tem esse aumento de energia para depois decair. Essa variação da energia inicial dos reagentes até o topo da curva é chamada de energia de ativação. Bom, então eu coloquei que esse EA aqui representado corresponde à energia de ativação, que é essa variação que eu informei. Bom, então a energia de ativação é o valor mínimo de energia que as moléculas de reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. Então, observe o seguinte aqui comigo, gente. A energia que eu forneci, a energia das moléculas ali, aquela energia do movimento delas, quando elas se chocarem, é essa energia que vai ser usada para iniciar o rompimento de uma ligação química e o início da formação da nova ligação química. Então, a energia de ativação é essa energia do movimento das moléculas. Por isso que elas precisam ter esse movimento maior para se chocarem de forma efetiva. Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação química. Isso é um pouco dedutível, né? Porque olha só, se eu aumento a energia, se eu preciso aumentar muito a energia, isso quer dizer que vai levar um tempo maior para que essa reação aconteça. Cada reação possui um valor de energia de ativação e esse valor não depende da temperatura e nem da concentração dos reagentes. Vocês vão observar que a temperatura e a concentração são palavras importantes quando falamos de cinética, mas porque eles conseguem favorecer ou desfavorecer essa energia entre as moléculas. Porém, a energia dita de ativação é essa energia que cada substância tem, é uma característica que cada substância vai ter, ok? Bom, gente, eu quero, antes de agradecer vocês por essa aula, eu quero revisar com vocês, porque isso é muito importante e eu sei que vários alunos têm dificuldade. Então, olha só, o que nós vimos até agora? Nós vimos na aula passada que é interessante estudarmos as velocidades de reações, porque isso vai determinar, por exemplo, a taxa de aquecimento dos solventes, como nós vimos na questão do Enem. Esse tipo de questão, gente, ela pode aparecer tanto na química, na biologia, na física, então é importante vocês entenderem esse processo. Outra coisa é o cálculo da velocidade média, que nós podemos fazer usando um gráfico, usando uma tabela. E hoje eu trouxe para vocês a teoria do porquê uma reação química acontece. Então, uma reação química acontece não só porque eu misturei um reagente A com B, acontece porque essas moléculas desses reagentes vão se chocar
teoria da colisão, de forma efetiva a formar então os meus produtos, ok? Para que uma colisão seja efetiva, eu preciso de, primeiro, energia de ativação, energia suficiente para que haja uma colisão e essa colisão forme o meu produto, ok? E segundo, eu preciso ainda de geometria favorável, ou seja, não pode ser um choque de qualquer jeito, tem que ser um choque numa forma, num formato ideal para que aconteça. Lembra da imagem que eu trouxe do ozônio com o NO? Quando o nitrogênio chocou no meio, não deu nada. Quando o nitrogênio jogou mais na lateral, aí sim eu consegui a formação dos meus produtos, ok? E a energia de ativação é essa energia que as moléculas têm, certo? Que na hora de se chocarem, elas terão então energia suficiente para ser absorvida para começar a quebra de uma ligação e a formação de outra, e essa nova substância que vai desaparecer depois nós chamamos de complexo ativado, ok? Bom, gente, então é isso. Resumi a nossa aula aqui em alguns segundos. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande para os nossos canais de atendimento, ok? Veja o vídeo quantas vezes quiserem e se vocês tiverem interesse, dê uma olhada também no livro didático de vocês, porque lá vai ter ainda mais formas de falar sobre essa teoria de colisão. No mais, um grande abraço e até mais!